Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Diga: eu tenho um Deus que luta por mim, que intercede pela minha vida e cuida para que todos os dias eu possa viver sempre nele. Queridos, abram comigo Eclesiastes capítulo 11. Em nome do Senhor Jesus, quero saudar você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez. Em nome de Jesus Cristo. Sem retorno aqui. Glória a Deus. Agora sim. Eclesiastes 11. Assim que você encontrar, mantenha-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Se você perceber que alguém não tem a Bíblia, acompanhe com essa pessoa, por gentileza. Eclesiastes 11. O verso é o primeiro até o 5. Não vamos ler todo, é tão curtinho. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes 11, a partir do verso 1. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que caíra e ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela ou ambas igualmente serão boas. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque são muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor já se faz presente nesse recinto, na tua casa, na tua igreja. O Senhor preside este lugar a partir do teu trono e fala no nosso coração a partir do púlpito. Que essa palavra produza resultados de uma semeadura e de uma colheita abundante, que o Senhor, somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, meus irmãos e irmãs, glória a Deus. Quarta-feira, nós precisamos entender o contexto dessa passagem. E qual o contexto? Na época das cheias, os rios transbordavam, e havia um período em que, principalmente no rio Nilo, ali no Egito, havia uma situação que acontecia, porque havia uma grande sequidão em um grande período de tempo, e essa sequidão era por um período muito extenso. E por ser um período muito extenso, você sabe que quando há uma seca muito grande, mesmo que tenha água por perto, você tem uma dificuldade com relação ao plantio e à colheita. Então, qual era a realidade deste tempo? A realidade era a seguinte: a terra estava seca, e a realidade era duas. Estavam exatamente num período em que a terra estava seca, em que haviam sementes nas mãos deles, sementes de trigo, para fazer o pão. Então eles tinham nas mãos duas possibilidades. A primeira, as chuvas estavam chegando, e eles tinham a possibilidade de pegar as poucas sementes que eles tinham, lançar a semente sobre as águas, para que essas sementes viessem a produzir a partir de uma certeza de que Deus iria fazer alguma coisa. Ou
pegar o pouco de semente de trigo que tinha nas mãos e fazer pão. Então eles tinham duas opções: ou eu pego a semente que está nas minhas mãos e faço pão, ou eu pego a semente que está nas minhas mãos, que são poucas, e lanço sobre as águas. E aí você tem um problema, porque está entre a fé e a razão. A razão é, a gente ainda pode fazer pão por alguns poucos dias. E a fé dizia o seguinte: lança sobre as águas, porque vai germinar o solo e vai produzir trigo, para produzir mais trigos ainda, e então vocês terão muito mais trigos para fazer muito mais pães. Mas haviam duas situações: eu faço pão, ou eu pego as sementes e semeio. É incrível, porque esse momento da oferta é um momento de uma guerra espiritual muito grande. Nós pensamos que o momento da oferta é um momento até desprezível. Não, eu vou ouvir depois da palavra de oferta, vou ser esperto, e aí eu venho depois da palavra de oferta. Só que esse é o momento propício para a semeadura. Só que nesse momento, é um momento propício para a semeadura, mas é também um momento em que nós entramos em guerra espiritual. Porque nesse momento o diabo não vai lançar uma arma letal para matar você agora. Não, ele não vai fazer isso. Mas a arma que ele usa é a mais suja de todas. É ardilosa, é estratégica. Que arma Satanás usa nesse momento dos dízimos e das ofertas? A lógica natural das coisas. Quem está entendendo? Qual a lógica natural das coisas? A lógica natural das coisas é: existem boas razões pelas quais você não deveria ofertar. Essa é a lógica natural. Você não deveria fazer isso, porque com o valor que você vai semear nesse altar, que você não sabe quando vai produzir alguma coisa, aí é melhor, ao invés de transformar as sementes num ambiente propício e colocá-las num solo fértil, a gente come. Só que a palavra de Deus fala que Deus dá pão ao que come, semente ao que semeia. Pão ao que come, semente ao que semeia. Querido, entenda isso. O diabo nesse momento ele vai dizer: melhor você administrar esse dinheiro. É melhor fazer como Judas lá em João 12. É melhor dar para os pobres. Não, é melhor administrar. Afinal, eu não sei o que eles vão fazer com o meu dízimo. Ei, escute, não é seu dízimo, é do Senhor. Você está aí, não? Então, não há motivos para que eu possa administrar esse dinheiro. E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente negocia com Deus. Vou negociar com Deus, afinal, Deus sabe que eu tenho dívidas amanhã. Eu vou negociar com Deus porque Ele sabe que eu tenho prestação do carro amanhã. Sabe, eu vou negociar com Deus porque Ele sabe que pode haver uma enfermidade amanhã. Porque Deus sabe que tem Energisa para pagar amanhã. E aí, qual é a guerra que nós enfrentamos? A guerra da lógica. Porque na lógica natural, quanto mais você guarda, mais você tem. Isso o ímpio faz. Isso o capitalismo nos ensina. Mas o que a palavra me ensina? Dai e dá-se-vos-á. Qual medida? A medida recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida de Deus. Então, o que o diabo faz? Ele vai usar razões, que são boas razões, sim ou não? Afinal, é uma razão boa pagar a prestação do carro, é ou não é? É uma razão boa pagar o aluguel, e tem que pagar, porque infelizmente, no rol dos crentes, entre aspas, estão os mais caloteiros da história, infelizmente. E é óbvio que eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho, minha obrigação. Mas eu não posso descumprir princípios, porque os princípios é quem me estabelecem.
São os princípios que me fazem avançar. Quem já jogou damas aqui? Damas é assim. Às vezes, você perde uma peça para ganhar 3 ou 4. Não é assim? Você fala, não, eu vou dar uma para o meu inimigo. Ele é obrigado a pegar a peça. Só que ele vai abrir um caminho e eu vou conseguir subtrair 3 dele. Porque é um jogo de estratégias. O diabo, ele é um estrategista. Então o que ele faz? Ele fala para você, a razão lógica é, você está precisando. A razão lógica é, energiza. A razão lógica é, boleto. A razão lógica é a prestação do carro, IPTU, IPVA. Essa é a razão lógica, sim ou não? E o diabo, muito esperto, vai usar o que? A lógica. Só que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque sem fé, rebassúrias, é impossível agradar a Deus. Quem está comigo? Diga glória a Deus. Então esse momento é um momento estratégico. Porque o diabo vai falar o quê? Ele vai usar razões lógicas. Só que o reino de Deus, ele funciona assim. O que dá é o que recebe. O que perde é o que ganha. O humilde é que é exaltado. O que chora é que se alegra. Olha como o reino de Deus funciona de forma diferente. Então o diabo é um bom jogador. Ele te oferece aquilo que já está nas suas mãos. O que o diabo está te oferecendo? Aquilo que já está nas suas mãos. In your hands. Ele vai te dar aquilo que não é seu. Fala, olha, já está na tua mão. Está facinho de você pagar o boleto. Está facinho, já está na tua mão. Está na minha mão. Está facinho de pagar o boleto. Mas eu não ando por razão. Eu não ando por vista. Eu vou devolver a Deus o que é de Deus. Porque eu sei que o mesmo Deus que proveu esse tanto, também proverá outros tantos. Ele não é o Deus do ouro? Ele não é o Deus dono da prata? A palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Se eu sou herdeiro e co-herdeiro, se o meu pai é dono do ouro e da prata, e se eu sou herdeiro, presbítero José Maria, então certamente eu estou herdando todas as coisas, inclusive o ouro e prata. Por que Deus nos pede a respeito da oferta? Para que nós possamos estar desprendidos desse século. Para que nós andemos menos por vista e mais por fé. Entenda, depois que Deus formou o homem do pó da terra, deu a ele inteligência para cultivar a terra e plantar na terra. Mas para que haja uma boa colheita, o que nós precisamos ter? Sementes. Sementes do quê? Do que você quer colher. Vou contar um testemunho de 2 minutos para você. 2014 ou 2015, não lembro exatamente qual foi o ano. Entraram em nossa casa e reviraram a casa. E aí, os perfumes da bispa levaram tudo. Os meus perfumes levaram todos. Todos. Reviraram a casa e levaram todos os perfumes. Amém. Sabe o que eu fiz? O primeiro vidro de perfume que eu comprei, eu não levei para casa e eu ofertei na vida de um irmão. Porque eu entendia que aquela era uma semente. Falei, o diabo me roubou perfume, então vou ofertar perfume. Não tenho, vou comprar o que eu não tenho para dar para quem não tem, porque é uma semente. Irmãos, pasme. Até hoje eu costumo semear perfume na vida de alguém. Se você olhar o meu guarda-roupa, não tem lugar para... Tem que ficar abrindo espacinho para enfiar perfume. Eu gosto de perfume. E aí não tem lugar para colocar. Com isso, quer dizer o que para você?
Quando você planta maçã, você colhe maçã. Mas eu estou entregando aqui no altar valores, dinheiro. Se eu estou plantando no altar sementes em forma de dinheiro, e se ela produz exatamente aquilo que eu planto, então eu vou colher o quê? Money. Por quê? Porque é uma lei da semeadura. Quando eu planto, eu colho. O problema é que tem muita gente plantando o quê? Plantando nada. Vai colher o quê? Nothing. Nada. E tem gente que está plantando vento. Vai colher tempestade. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é: o que você tem plantado? O que você tem plantado nesse altar? Ou será que você está plantando na razão daquilo que o inimigo tem falado ao teu coração? Agora, o que olho aqui, eu percebo que o homem não pode fazer semente. O homem pode preparar o solo. Sim ou não, irmão Jarbas? Sim ou não, irmão Luciano? O homem pode preparar o solo, misturar a terra, colocar adubo. O homem pode regar a terra. Mas um homem é incapaz de produzir uma semente. Sim ou não? Só que as sementes têm uma origem aonde? Lá no Éden. E todas as vezes que você entende que você planta uma semente, escute, por que o salário cai na tua conta? Porque você trabalha. Então quer dizer que se eu trabalho para Deus, o reino também trabalhará em meu favor. Glória a Deus. Então, quando Deus fez as árvores frutíferas lá no jardim do Éden, Ele já estava pensando no quê? Que essas sementes estariam germinando de geração em geração. Isso quer dizer também, querido, a lógica também é verdadeira. Se eu planto, eu vou colher. Só que não é no meu tempo, não é na minha hora. Mas há uma certeza, eu vou plantar e eu vou colher. Por que tantas pessoas estão passando apuros? Porque elas estão comendo as sementes, ao invés de semear a semente. Tem gente negociando até hoje, querido. Nós não precisávamos nem mais falar sobre oferta, sobre dízimo. Porque dízimo é um princípio. O que é dízimo, apóstolo? Dízimo é a proteção de tudo. É um muro em volta dos teus bens. É um muro em volta de proteção, em volta das tuas finanças. E o que é a oferta? A oferta é a semente que germina. E quando você pega uma semente que germina, ela precisa estar protegida pelo dízimo. E para que ela produza mais ainda, eu vou plantar mais ainda. Porque aí eu viverei a medida recalcada, sacudida e transbordante. Lembra da pipoca? Saquinho de pipoca, pipoqueiro. A medida recalcada, sacudida e transbordante. É fácil entender essa medida. Por que o pipoqueiro, para caber mais ainda? Profeticamente, se você entender princípio, querido, o Senhor vai estabelecer a medida recalcada, sacudida e transbordante. O que é o transbordante? Aquilo, querido, que vai sobejar. Você vai pagar suas contas, você vai resolver as questões lógicas, você vai resolver as questões que você precisa resolver e ainda vai sobejar. Por quê? Porque Deus tem prazer em multiplicar. Se é filho de Deus, querido, então descansa nele. Dele virá o teu socorro. E para encerrar, a estratégia do diabo é dar boas razões para você não entregar. A estratégia do diabo é falar para você das impossibilidades. Mas é tão difícil. Meu primeiro dia de igreja, eu vivi a minha primeira experiência de entregar. Eu tinha um valor na minha carteira, e aí o Senhor falou para mim assim: me entrega tudo. Inicialmente eu pensei, mas como é que eu vou voltar para casa?
Eu morava lá perto do aeroporto de Guarulhos. A igreja era no centro de Guarulhos, lá em São Paulo. Como é que eu vou fazer para voltar, se é longe? Falei, mas se Deus está falando, vou entregar. Não entendo nada disso não, mas entendo que é Deus falando comigo. E aí, sabe aquela noite, eu entreguei tudo. Peguei tudo que estava na minha carteira, coloquei naquele envelope, entreguei tudo. Falei, bom, agora vou andando até lá em casa. Aí eu ouvi uma voz falando assim para mim: ninguém pelo qual eu desafio vai viver menos do que aquilo que eu propus a ele. Alguém tocou no meu ombro, era meu primeiro dia de igreja, eu não conhecia ninguém. Um jovem bateu no meu ombro e falou assim: ô moço, ô irmão, onde você mora? Lá perto do aeroporto de Cumbica. Rapaz, senti no meu coração levar você lá na sua casa. Falei, rapaz, se Deus responde rápido. E quando você vai começando a viver essas experiências pequenas, e você continua fazendo, Deus vai multiplicando. Aí o meu sonho era comprar um anel de 3 ouro branco, vermelho e amarelo. Eu falei, um dia eu tenho que ter um anel desse. Um anel lindo, maravilhoso. Aí trabalhava numa empresa aérea, comprei o anel, fiquei todo faceiro, feliz com aquele anel. Aí fui para a Santa Ceia. Aí lá na Santa Ceia eu estou adorando ao Senhor, adorando. E aí o Senhor falou assim: você está me adorando? Eu falei, estou, Senhor. Tá bom demais, Jesus. Então me entrega também com aquilo que você gosta. Como assim, Deus? Olha para sua mão. O anel que eu tinha comprado fazia uma semana. Falei, Senhor, só se for agora. Peguei o anel e coloquei dentro do envelope, irmão. Sabe por quê, querido? Deus não vai dever nada para você e nem para mim. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o seu dono, Ele é o meu dono. Ele é o Senhor do nosso destino, da nossa história. Ei, quer ter uma experiência profunda com semeadura? Então semeia com fé. Para viver experiências sobrenaturais, você precisa fazer algo que sai da condição mediana. Nós queremos viver algo grandioso, glorioso, poderoso, mas nós continuamos sendo medíocres. Vou dar R$2 hoje. 2. Porque 2 é gospel. 2 é gospel, irmão. Abre o envelope, 2. Porque 2 é gospel. Não, querido. Se eu quero viver algo maior, eu preciso sair da mediocridade. Eu tenho que sair do meio, eu preciso ir muito além, eu preciso falar, não, de fato eu quero semear boas sementes neste altar. Eu quero viver o sobrenatural, o extraordinário. Quer viver o extraordinário, então faça coisas extraordinárias. Quer viver uma colheita sobrenatural, então faça semeaduras sobrenaturais. Lance tuas sementes sobre as águas. Lance os teus pães sobre as águas. A palavra diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Sabe o que ele está falando? Sobre você fazer algo em favor de outrem. Quantas e quantas vezes eu estava do lado de alguém e falava assim, Deus falava para mim assim, oferta, e ainda hoje eu faço isso. Às vezes eu não faço uma oferta em meu favor. Eu falo, Senhor, hoje eu vou fazer uma oferta em nome de fulano de tal. Você está entendendo isso ou não? Hoje, para você viver algo poderoso, extraordinário, faça algo que você nunca fez. Oferte aquilo que você nunca ofertou. E você vai viver as coisas mais extraordinárias da tua vida. Porque existe uma parte na Bíblia que fala assim, então façam prova de mim. Onde? Nos dízimos e nas ofertas. Nós, uma igreja desse tamanho, está pagando um terreno
irmãos, de 6.000 metros quadrados. Como? Irmão, como a gente não anda na lógica, não dá para entender essa matemática não, irmão. Como é que paga? Não sei, eu sei que todo mês está lá. E você também pode fazer parte disso. Quer sair da condição mediana? Quer sair da mediocridade? Então vá além. Desafie a si mesmo. Faça o que você nunca fez. Entregue o que você nunca entregou. Rompa com as barreiras da mediocridade. Rompa com as barreiras da lógica humana. Faça o que você nunca fez. Entregue o que você nunca entregou. E eu garanto, pela palavra de Deus, que você viverá as maiores experiências da tua vida. Sabe o que o Senhor está falando no meu coração aqui agora? Que Ele vai produzir abundantemente na vida de algumas pessoas aqui que já entenderam isso. Sabe o que o Senhor está acabando de falar para mim aqui? Tem pessoas que já foram empregados, foram empresários, voltaram a ser empregado, já foram empresário de novo, e Deus está falando, o tempo de instabilidade da tua vida está acabando. Eu estou reconfigurando as estruturas financeiras da tua vida, para que você seja o maior supridor da minha casa. Aleluia! Deus está tirando você da condição de mediocridade hoje. Mas para isso, nós precisamos dar um passo de fé. Para isso, a gente tem que romper com a lógica. Quer ver algo tremendo e poderoso, extraordinário, além da vista humana? Então, apresente as tuas sementes diante do altar do Senhor. E viva a maior experiência da tua vida. Glória a Deus. Você está aí, não? Eu profetizo que esta palavra produzirá na tua vida como nunca produziu. Eu profetizo que esta palavra vai abrir caminhos. Eu profetizo que aonde estava deserto na tua vida financeira, Deus vai reconfigurar. Eu profetizo que as portas fechadas se abrirão. Eu profetizo que um novo tempo, um novo cenário, uma nova estratégia de Deus está chegando hoje para a tua vida. Eu profetizo que a sua estrutura emocional, intelectual, hoje o Senhor está virando esta chave. Você que não conseguia administrar, tudo que chegava na tua mão você gastava. Deus está te dando hoje condições de bloquear aquela vontade de comprar, de comprar, de comprar. Você vai ser o investidor do reino de Deus. A sua vida será transformada e você vai ser aquele que o Senhor levantará como uma coluna forte nesta casa. E você vai ter muito, ao ponto de você ter para dar, para emprestar, porque o Senhor é um Deus que Ele zela pela palavra que Ele diz no seu altar. E eu profetizo que a sua vida, sua história está sendo reconfigurada a partir dessa noite. Se você crê, diga glória a Deus. Diga, eu tomo posse desta palavra, porque eu creio que o Senhor está mudando a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha estrutura emocional, financeira, administrativa. O Senhor está hoje virando uma chave na minha vida, e eu vou romper, porque as minhas sementes estão sendo hoje reconfiguradas para plantar neste solo fértil, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai receber o envelope em suas mãos, e você vai ter a oportunidade de devolver os dízimos ao Senhor. Provavelmente vai ter um Pix marcando aí na tua tela da tua TV, do teu smartphone, que você possa semear com amor nessa noite. Não deixe o inimigo roubar você, porque o que Deus vai fazer na sua vida é poderoso. Escute, se você está mudando de cidade, se você está mudando a sua estrutura, eu vim de muito longe, eu estou estabelecendo bases na Várzea Grande, do Mato Grosso, querido, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus está abrindo portas, e Deus vai fazer conexões com pessoas da tua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.